Vamos para uma aula agora sobre a crise do feudo, que é a Baixa Idade Média. Nós vamos falar nessa aula um pouquinho sobre o renascimento comercial, o renascimento urbano e cruzadas, ok? Então fica comigo e vem para minha aula. Então olha só, quando nós temos aí a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, nós vamos ter aí essa crise. Por que é crise do feudo? Três coisas a gente pode destacar. Crescimento demográfico, então havia muita gente, então se eu tenho mais gente, eu preciso de mais terra, eu preciso de mais comida, eu preciso de mais vestimenta, não é isso? E nós vamos ter também a redução das invasões ocorridas na Europa, isso vai meio que causar uma paz, vamos dizer assim, no feudo. E nós vamos ter aí a questão das inovações tecnológicas, ok? Então, olha só. Esse novo equipamento, muito mais resistente do que o anterior, que era de madeira, permitia um trabalho contínuo, com necessidade mínima de manutenção. O início do uso da roda d'água liberava para o campo animais que até então eram usados nos moinhos como força motriz, disponibilizando-os em maior número para a preparação da terra. Então, assim, aconteceu melhorias no feudo? Aconteceu, mas aí a gente vai ter, né, alguns servos sendo expulsos porque não havia mais a necessidade deles por causa das inovações tecnológicas, e nós vamos ter aí também senhores feudais que não alcançavam aí essa questão da vassalagem, ok? Então, de alguma outra, eles teriam que conviver agora com algum outro tipo de trabalho, com algum outro tipo de manutenção para os seus privilégios. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter, gente, nesse contexto aí, o renascimento comercial e renascimento urbano, ok? E antes de falar dos renascimentos, a gente tem que lembrar das cruzadas, ok? Porque as cruzadas, ela vai fortalecer o comércio. Então, a Europa estava em crise. Quem convoca as cruzadas? Quem convoca? O Papa Urbano II. Ele convoca com o objetivo de quê? O principal objetivo religioso era libertar a cidade santa de Jerusalém. Jerusalém é santa tanto para cristãos como muçulmanos e judeus. Para muçulmanos, porque eles acreditam que dali, né, de Jerusalém, o profeta Maomé ele teria ido aos céus. E para Jerusalém, né, que para os cristãos, Jerusalém é a Terra Santa onde Jesus foi crucificado e onde nós vamos ter aí, né, os túmulos dos santos, vamos dizer assim. Então é sagrado tanto para cristãos, muçulmanos e também para os judeus, ok, gente? Então nós vamos ter aí essa disputa, né, da Igreja Católica, cruzadas. Por que recebe esse nome, cruzadas? Porque eles iam em nome da cruz de Cristo, assim. Os cruzados, os cavalheiros usavam essa roupa aqui, essa roupa com esse símbolo que era a cruz, né? Então eles vão em nome de Cristo libertar a cidade santa. Mas também tem um objetivo econômico e político. Crise. Eles queriam diminuir a influência dos muçulmanos em muitas regiões, né, da Europa. Os muçulmanos estavam conquistando muito território, então eles queriam diminuir essa influência e eles queriam combater essa questão dos infiéis. Ou seja, quem não é católico é infiel. Pessoas que não acreditam nos dogmas da igreja é tido como infiel, então merece a morte. De acordo com a igreja daquele tempo, né? E aí eles vão para as cruzadas. Olha só a justificativa da igreja. A principal justificativa, gente, era de libertar a cidade santa. E o que era dado para quem fosse matar os infiéis e retirar esses infiéis ali da cidade santa? Era oferecido, vou até mencionar aqui para vocês, as recompensas eram o perdão dos pecados e eles obteriam a salvação. Isso é muito importante. Então eles vão lutar com esse objetivo. E eu quero destacar para vocês aí, nós vamos ter pelo menos 6, 7 cruzadas, né? Vou destacar aí a cruzada das crianças, cruzada dos mendigos, e nós vamos ter as cruzadas dos reis, dos comerciantes, ok? Então essas são as principais cruzadas, eu vou deixar aqui para vocês, essas são as principais cruzadas. E eu quero destacar para vocês, essas cruzadas elas duraram 200 anos, ok? Cerca de 200 anos. E o mais importante são as consequências, que está relacionado ao feudo. Por quê? Porque qual foi a principal consequência das cruzadas? Domínio do mar Mediterrâneo e reaquecimento do comércio. Isso é muito importante. Por que é importante, professora? Porque, olha só, o mar Mediterrâneo, você pode ver aqui, era a única rota de comércio entre Oriente e Ocidente. Ocidente e Oriente.
ok? Então, se a igreja dominasse esse território que estava sendo dominado pelos muçulmanos, ela estava dominando todo o comércio. E é aqui que nós vamos ter ainda mais um aquecimento aí comercial, ok? Nós vamos ter o reaquecimento e o renascimento comercial. Com as cruzadas, eles demoravam pelo menos 3 meses para poder chegar da Europa. 3 meses não, são 3 anos que eles gastavam, né, nessa peregrinação. Então eles precisavam de comer, eles precisavam de vestuário. Então nessas rotas que vocês estão vendo aqui nesse mapa, nessas rotas das cruzadas, que foram feitas vários, aqui nós vamos ter muito comércio. Então o comércio ele vai renascer. Por que vai renascer? Porque dentro do feudo não tinha comércio, era uma sociedade amonetária. Muito pouco comércio, tudo era baseado na troca. Ok? Então nós vamos ter aí renascimento comercial, e com o renascimento comercial nós temos o quê? A burguesia. Mas não esqueça das cruzadas, ó. Renascimento comercial, aquecimento do comércio e domínio do mar Mediterrâneo. Essas foram as consequências. Está ligada ao renascimento comercial, surgimento da burguesia. Se o cara lá do feudo, né, o servo, não tem mais espaço ali, ele vai, gente, fazer comércio. Então ele começa a produzir, vai ter aí os sapateiros, os ferreiros, né, os padeiros da vida. Então eles começam a produzir e começam a vender nessas feiras, ok? Ao redor dos feudos foram criados os burgos. O que são burgos? Burgos são centros onde ali era feito comércio. E dentro desse comércio a gente tem a burguesia. Quem mora no burgo, burguesia. Quem é a burguesia? Os comerciantes, ok? E dentro desses burgos surge o quê? É o renascimento urbano, renascimento das cidades. Lembra que o povo estava no feudo? No feudo era, né, vamos dizer assim, roça, né? Eles estavam no campo. Então, quando começa a surgir uma nova classe, a burguesia, os burgos, renascimento das cidades e renascimento comercial. Então, surge junto, ok? Então, dentro do renascimento comercial, a gente destaca aí a burguesia e as feiras medievais, que era onde eles praticavam comércio, ok? Nas feiras medievais. E as mais de destaque aí é a região de Flandres e Gênova e Veneza, que dominavam o mar Mediterrâneo. Outra coisa que a gente pode destacar também, quando o renascimento comercial estava no seu auge, nós vamos ter aí um grande lucro por parte da burguesia. E esses burgueses, normalmente, eles eram ou muçulmanos ou judeus. Aí a igreja ela vai ficar danada da vida. Por quê? Porque esses caras não pagam imposto para a igreja, eles são de outra religião. Aí a igreja ela vai condenar o lucro, a usura. O que é a usura? É o lucro obtido através do tempo, dos empréstimos que eles faziam. Não tem os agiotas hoje? Que eles emprestam ali o dinheiro, né? Você dá um cheque para eles, te dão um dinheiro, e aí daqui a 100 dias você vai pagar um monte de juro, não é isso? Isso seria usura, não é isso? Então a igreja condenava, argumentando que o tempo era de Deus e não poderia ser comercializado, ok? Mas o interesse da igreja por trás disso era diminuir esses lucros que tanto judeus como muçulmanos estavam tendo, ok? Então vamos lá, outras coisas que a gente pode destacar são as associações comerciais, que são as guildas, e também as Hansas, que são mais de 80 cidades aí, né, que formavam uma associação de comerciantes durante a Idade Média, ok? Então dentro do renascimento comercial, renascimento urbano, burgos são o início das cidades. Renascimento, porque durante todo esse período da Alta Idade Média, mais ou menos 800 anos, a gente não tem aí essas cidades. As pessoas estão nos campos, nos feudos, ok? E aí nós vamos ter as cidades francas e cidades comunas. Eu quero destacar isso, cidades francas e comunas. Cidades francas, elas conquistavam a sua liberdade através das cartas de franquia. Elas tinham que negociar com o senhor feudal. Ok? E as cidades comunas, elas conseguiam a sua liberdade através de conflito, ok? Através de guerra e tudo mais. Então é isso. Destaque para vocês nessa aula, nós temos aí cruzadas, que tem tudo a ver com o renascimento comercial, o domínio do mar Mediterrâneo, renascimento comercial, surgimento dos burgueses, que moram onde? Na burguesia, que faz parte das novas cidades, renascimento urbano. Ok, gente? Então, fechando aí para vocês, lembre-se sempre,
Quando a gente fala de crise feudal, baixa Idade Média, a gente está falando desses 3 fatores: renascimento comercial, renascimento urbano e cruzadas, ok? Depois disso, nós vamos ter aí o renascimento científico, renascimento artístico, que está aqui, ó, nesta aula, e não deixe de assistir, ok? Grande abraço e até mais!